Ricardo Goulart decidiu se aposentar do futebol. Aos 31 anos, o atacante estuda os últimos detalhes para encerrar a carreira e vai conceder entrevista coletiva na sexta-feira. Ricardo Goulart chegou ao Bahia em agosto do ano passado. Ele participou de 16 partidas e marcou 2 gols pelo tricolor. O atacante esteve no acesso do time baiano para a primeira divisão. A ideia inicial dele era se aposentar logo depois dessa conquista, mas Goulart foi convencido pelo empresário a seguir no tricolor. E ele começou 2023 bem e com gol. Nos 2 primeiros jogos, Ricardo Goulart balançou a rede. Ao todo, foram 3 gols até agora. O jogador era tido como referência no processo junto com o City. Ricardo Goulart fez sucesso no Cruzeiro e chegou a vestir a camisa da seleção brasileira. Do time mineiro, ele foi bicampeão brasileiro e foi o craque da competição em 2014. Depois ele foi para a China e também foi muito bem. Ficou por lá 6 anos seguidos. Com a boa fase, o atacante se naturalizou chinês com a esperança de defender a seleção. Depois ele chegou a voltar para o Brasil. Jogou no Palmeiras, mas se machucou e voltou para a China. No Bahia, Goulart fez 32 partidas e marcou 5 gols pelo tricolor. O Goulart no Bahia, né, não foi aquele jogador que todos esperavam. Quando veio o anúncio da contratação dele, trouxe junto o status do nome da marca Ricardo Goulart, que é muito forte, tem uma representatividade grande no cenário nacional e até internacional, onde ele já fez sucesso na China, por exemplo, né? Mas no Bahia ele não conseguiu viver aquele momento que todos nós esperávamos. Eu, por exemplo, já falei aqui algumas vezes que não entendi o porquê da renovação. Mas é óbvio que a história do Goulart precisa ser respeitada, né? Não é qualquer profissional que ia tomar essa atitude que ele tomou, uma atitude de caráter, de hombridade. Poderia ficar aí e encerrar o contrato dele só no fim do ano, recebendo o salário, né? Mas mostra, né, o que todos dizem. Eu não conheço, mas quem está no dia a dia do clube fala, né, o quanto ele tem uma liderança e tem um papel bacana junto aos jogadores. Exatamente, Ju. Você frisou muito bem. O histórico dele, quando veio ao Bahia, era o melhor possível, mas ele teve uma lesão, né? E você vê o sacrifício que ele fazia para jogar. As informações que eu tenho também é que é um profissional exemplar no dia a dia do clube, se dedica 100%, tem ascendência sobre o grupo, sempre muito positivo, mas o esforço que ele faz para jogar, ele não consegue render em alto nível, sobretudo na questão física, dentro de uma Série A. Um jogador que às vezes mancava um pouquinho, você via que ele estava sofrendo, tentando se reencontrar. Os treinadores deram oportunidade, deram sequência, mas tem hora que aperta, a intensidade é mais alta e ele tomou uma decisão difícil para um atleta, né? Aposentar já é difícil, aos 31 anos, da forma que ele estava jogando, certamente ele ficou em dúvida se aposenta ou não, acabou refletindo e tomando uma posição. Eu torço para que ele tenha sucesso, certamente financeiramente é alguém que já está estabilizado, mas é um atleta inteligente, ele é uma pessoa inteligente que, se quiser continuar o trabalho no futebol, terá mercado sim. Ao que parece que ele vai, né? Que deve, Bahia, sob informação, Bahia mesmo, ele deve investir em clubes menores, né? Sobre dessa informação. O Ricardo Goulart tem uma baita bagagem por onde ele passar, se ele vai mesmo continuar no Bahia ou se ele vai investir em um clube menor, ele vai poder passar essa grande bagagem que ele adquiriu no futebol. Fez uma baita dupla com Everton Ribeiro naqueles anos que o Cruzeiro conseguiu vencer a Série A 2 vezes consecutivas, se não me engano. Foi para a China, como disse a matéria aí, se naturalizou chinês para jogar pela seleção do país, né? Então o Ricardo Goulart tem experiências de dentro e de fora do Brasil, futebol do exterior. Acho que ele, agora nos próximos passos, a gente vai torcer muito por ele. Infelizmente, na Série B do ano passado, né, ele não conseguiu trazer para dentro de campo toda essa bagagem que ele construiu. A gente não conseguiu ver um rendimento do Ricardo Goulart daquilo que se esperava, mas a gente pôde ver um atleta dedicado que jogava na base do sacrifício e a gente até ficava bastante preocupado. Falei assim, gente, a qualquer momento esse cara pode cair e sentir uma dor absurda, porque ele está mancando nitidamente.
via-se essa preocupação, mas mesmo assim ele continuava jogando. Possa ser, inclusive, até que ele sinta dor, né? Pode ser. Né? O que eu não vejo muito é ele falar sobre isso. Nas entrevistas com ele falar sobre por que ele manca, se ele tem algum problema, se ele sente dor. Eu não vi. Se alguém viu aqui, por favor, divida, mas eu não vi ele falar sobre esse assunto, do porquê dessa corrida dele ser tão sacrificada. Eu acho que... Eu não sei, né? Eu não entendo, não sou especialista, já falei isso aqui várias vezes, mas deve ser provavelmente alguma sequela da cirurgia que foi feita, né? Exatamente. E sempre você dizia que, olha, não renovou, vai ficar, ele está mancando e tal. Mas ele foi honesto, ele foi sincero e até para preservar a imagem dele como jogador, como atleta, por tudo que ele fez, eu acho que isso é muito justo. Pela idade, não. Pela idade, está muito novo. Citei aqui que o Fábio tem 43 anos de idade, está jogando. O Elton nem 37. O Hulk tem 37 anos e está jogando. O Love também, né, no esporte, já tem... O Love, pois é. Hoje em dia, né, quando o atleta não tem um histórico de lesão e tem uma parte física boa, essa coisa de 30 anos acabou o futebol, não. Muita gente consegue estender. Aí o Zé Roberto, que parou tem pouco tempo, era um grande exemplo, porque ele jogava nos 40, mas em alto nível, né? Sim. Os atletas ficaram mais fortes, né, Ju? Os aparatos que o clube tem para que isso seja potencializado aumentou muito. Então, a parte nutricional, academia, profissionais fisioterapeutas que recuperam de lesão rapidamente. Então, tudo em volta do jogador e a consciência dele em ser um profissional, na acepção da palavra, são elementos que levam à longevidade. Tem um componente genético também, tem a posição em campo que o atleta joga, a forma que ele joga, às vezes ele adapta, encurta os caminhos e continua sendo produtivo. E hoje também, Nelson, o componente científico. Você tem um trabalho que você faz com células tronco, vitaminas que potencializam o atleta, vide aí Cristiano Ronaldo. Quer dizer, então hoje, se o atleta tiver, como o Gil falou, condição física e se preparar, ele vai jogar até o ano 3000. Agora, quando tem problema, né, amigo, não tem idade. O Goulart com 31, o Luan Silva, que a gente falou outro dia aqui, muito jovem. É uma pena a situação do Luan e não consegue realmente dar andamento. A gente lembra do Neto Coruja também, no Vitória, né? Também teve uma sequência de lesão pesada. Inversamente, exatamente. Agora o Avni foi barbeiragem. O Avni acabaram com a carreira dele de forma forçada. E inversamente proporcional a isso é o fato de, se você está um pouquinho só abaixo, salta muito aos olhos, porque o jogo é muito intenso, o jogo é muito competitivo, é menos trotado do que no passado. Então, se você não consegue responder, aquilo aparece muito, você fica fora de circuito. Talvez o Goulart, se tivesse aí, a gente há 30 anos atrás, ele empurrasse mais um pouquinho e conseguisse jogar. Verdade. Ele não consegue mais fazer a entrega que precisa dele. Agora, o Luan, eu estava conversando com um especialista, Ju. Segundo o especialista, ele ainda pode jogar. O detalhe ele começa hoje, mas se surgir de novo essa lesão daqui, ele tem que parar e por tempo que você não pode precisar. Então, aí ninguém quer apostar no jogador, pelo menos na Série A, Série B, quando você precisa de uma entrega maior, que não vai dar resultado. Olhando friamente pelo lado do clube, né? Você usar um jogador que é bom, tem um nível técnico que chama a atenção, como o Luan já apresentou na base, seleção brasileira, na seleção brasileira de base também e no time principal do Vitória, você usar ele uma vez a cada 3 meses, isso não é bom para o 4, 5, 6. É terrível.